Olá pessoal, vamos falar sobre o estômago, que a primeira coisa, o estômago é uma sala de espera. Quando a pessoa tem problema de estômago, ele tem medo de futuro, falta de fé. Eu acho que eu já gravei um vídeo sobre isso, e que você precisa ter a confiança. Então a preocupação, o medo atrapalha muito o seu estômago, ok? Quais são 10 alimentos ou 10 remédios caseiros para o estômago? Primeira coisa, que eu recomendo, que realmente é bom, espinha santa. Espinha santa. Desde 1922, na Faculdade de Medicina de Paraná, tem um professor Aloísio Franca, que já identificou, usou para tratar úlceras, né, de estômago. E a partir daí tem Isaldo Carlini, né, na época de 1980, ele ficou 15 anos pesquisando, um professor da Unifesp, ok? A partir daí, pesquisando de Espírito Santa, ele é antisséptico, anti-espasmo, ele forra, parece, a parede do estômago. Ele é muito mais eficiente, muito melhor do que omeprazol, né? Só que depois o omeprazol tomou a conta, todos, né, gastro começaram a aceitar omeprazol. Ninguém usa mais dessas ervas, mas desde a época do índio que a pessoa usava, né, o aspiração. E aí, hoje, depois dessa pesquisa da Unifesp, o SUS começar a usar a aspiração exclusivamente para tratar o problema do estômago, ok? Então, o primeiro seleção é aspiração, ok? É fácil de lembrar, né? E tem no SUS, você pode ir lá pegar de graça, ok? Segundo, suco de batata inglesa. Você descasca uma batata média, né? Parte com meio litro de água ou 400 ml de água, você parte e toma cru. Isso foi usado muito no Japão, que cura úlceras, né? O problema do estômago, a gastrite é muito eficiente. Que o batata inglesa tem muito potássio, né? Alcalina, então minimiza a dor, né? Que a pessoa pode sentir. Então, segunda opção é batata inglesa, faz suco, ok? O terceira opção, inhame. Inhame cozido, né? Isso na China tinha um ator famoso, teve câncer do estômago e que ele ficou tão arrasado que o médico não tem mais, né? Largaram ele, né? Não tem mais jeito. E ele começa a comer inhame. Não sei onde que ele pesquisou, mas ele começa a pegar inhame cozido todos os dias. Ele comia todos os dias um inhame por dia e às vezes fazia suco, né? A alimentação dele é quase exclusivamente inhame. Depois de 3 meses, ele curou o próprio câncer do estômago, que ninguém quis fazer porque não tem como fazer a cirurgia, né, que está tomando todo o estômago, e o químio parece não tendo muito efeito, né? Então, o terceiro é inhame. Quarto alimento, gengibre. Gengibre é a famoso Confúcio, que lembra quando ele na China, né? O que ele fazia? Ele fazia gengibre fatiado, cultivado no vinagre. Então você pode comprar aquele gengibre mais novinho, né? Fatia bem fininho. A Liberdade acho que tem prontas que curtido eu acho no Japão usa mais açúcar, na China usa mais vinagre. Então você mesmo pode comprar gengibre. É anti-inflamatório natural, é mais eficiente anti-inflamatório, artrite, artrose, dores. Você também ele como fosse um ginseng, né, afrodisíaca, né? Aumenta a potência sexual, a circulação. Então você pode fazer simplesmente o gengibre curtido no vinagre e come 2 fatias por refeição. Dizem que o Confúcio ele não comia se não tivesse gengibre, né? Ele é famoso, né? Onde ele vai, a pessoa convida, ele comia, então fala, tem gengibre? Não tem, então não como. só como quando tem gengibre, ok? Eu tenho um tio que ele também come gengibre, ele sempre, 90 anos, hoje parece 40, você não tá nem 50, você nem dá a ideia que ele tem 90 anos, 94 anos esse ano. Mas o que ele comia era gengibre, sempre. Ele fala, Confúcio sempre comia gengibre, e eu também. Todo dia tem que comer gengibre.
Gengibre pertence à meridiana do estômago, né? Então, abre apetite. Imagina a pessoa de 90 anos comendo, parece um rapaz de 40. É muita comida, né? E ele é muito bom de saúde, ok? Quinto, hortelã-pimenta. Você pode comer hortelã também, fazer chá. Também existe outra espécie chamada hortelã-pimenta, né? Ele é antisséptico e antiespasmático, né? Antiespasmótico. Quando você tem dor, onde tem um espasmo, às vezes, do intestino do estômago também, né? E ele relaxa o seu estômago, ok? Tem pessoa que tem essa planta, pode pegar um maço de hortelã, você amassa um pouquinho, né? Faz uma massadinha nos folhas, coloca na água, pega uma água 70 graus, não precisa se ferver, coloca a abafa e se faz esse chá, ok? Muito eficiente, muito bom. O sexto é caqui. É caqui, né? Tem época de caqui você pode comer todos os dias. A pessoa pode usar para emagrecer. Caqui não engorda. Caqui é uma fruta alcalina. Então, ele forra, né? Ele cicatriza o parede do estômago. Normalmente o parede do estômago cicatriza em um dia só, intestino também. Então, o caqui tem essa função desde o esôfago, desse sopogo esôfago, ele cicatriza, porque tem vitamina A, vitamina D, vitamina C e vitamina K, que é mais importante, né? Vitamina K2 dentro do caqui, que faz esse cicatrizante. Então, ele como fosse, na China a gente congelava muito o caqui no congelador, você come, parece né, reflexo que tecia seu estômago. Se você congelar um caqui e comendo ele como fosse um sorvete, vai ser uma delícia, viu? Pessoal, lembra caqui, né? Esse é sexto. O sétimo, o quê? Erva doce, tem um lugar que é escrito anis, né? Erva doce, ele é muito bom para o estômago e também é antiespasmo, né? Antiespasmótico. Quando você tem dor, ele também ajuda a digestão. Então, erva doce é um chá, todo mundo, vovó é chá de vovó, né? Todo mundo já sabe, vovó já sabe que quando você tem dor de estômago, dá uma erva doce para você, ok? Oitava, né? A pessoa pode imaginar, é própolis. Própolis é antisséptico, antifungo, antibactéria, antiviral. É um remédio de abelhas. Só que quando você tem H. pylori, tem bactéria, né? Tem gastrite, úlcera, você não vai tomar 10 gotinhas de própolis, isso não vai funcionar, gente. Você é grande. Quando você vai tomar 40, 50 gotas de própolis, pelo menos 15% de concentração. Aquela tintura de própolis puro, né? Vai em um lugar, casa de apicultura, tem própolis verde. A preferência é própolis silvestre, ok? A pessoa da própolis verde é bom também. Tem gente que vende 30, 40% de concentração de própolis. Isso é ótimo, né? Você coloca numa água, né? E pinga dentro e toma de uma vez só. Por quê? Preferência em jejum, porque ele vai forrar seu estômago. Já acaba com o paquete, depois você vai comer, ok? Nono, cúrcuma, né? Açafrão da terra, né? Que é componente dentro do curry. Cúrcuma é anti-inflamatório natural. Nessa situação, quando você tem problema de estômago, você não toma curry, porque tem muita pimenta, muito gengibre. Também pode tomar se você não sente mal, né? Porque vai aumentar a absorção mais 2.000 vezes, né? Mas açafrão da terra você pode fazer com arroz, né? Bem amarelinho. Como o úlcera está exposto no seu estômago, né? A bactéria está no seu estômago, açafrão, cúrcuma pode fazer efeito imediato, sem necessidade de absorção pelo intestino, ok? Passagem direta. Então, toma cúrcuma, já desinfecta, ok? Última, crucíferos, de novo, que só dá boom, né? E ninguém gosta de brócolis, né? Repolho, esse crucíferos, né? Ele que tem um sulfolafano. Sulfolafano é uma substância que tem brócolis que também acaba com H. pylori, também é muito bom. Então, alho também, alho, cebola entra nessa parte também, ok? Que tem o enxofre, crucíferos, né? A pesquisa mostra que quem come brócolis frequentemente cura essa H. pylori, essa bactéria do estômago. A pessoa vai só dá muito bom desconforto. Deve ter uma quantidade que você come e não solta bom, ok? Você tem que procurar nessa quantia certa
de quantidade de própolis, ok? 10 remédios para seu estômago, mas quanto o seu estômago tem problema porque você está faltando a fé. Você precisa ter mais fé, confia mais futuro, sem preocupações, ok?